Olá, olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente. Espero que tenham tido um bom almoço, que tenha sido uma pausa, né, revigorante e que estejam preparados para a sessão da tarde. Uma plateia belíssima, uma plateia belíssima. Agradecemos em nome da organização, agradeço encarecidamente a vossa atenção e a vossa presença. Gostaria de destacar entre a plateia algumas individualidades, sim, uma plateia tão bonita. Será a dona Hermínia Curato, não? Educadora, escritora. Será a dona Helena Marçal, que tem um projeto belíssimo, também que abarca a produção literária, Mulheres e os seus Destinos. Professor Dr. Nardi Souza, que irá intervir no próximo painel. A Sheila Delgado, uma poetisa da nova geração, que há bem pouco tempo lançou um livro belíssimo de poesias e que teve o privilégio de ser amadrinhada pela doutora Vera Duarte. Ok. Muito obrigado. Então, damos início ao painel Literatura, Liberdade e Humanização, 50 anos de independência, que será moderado pela Sheila Delgado. Mas, antes de mais, eu queria relembrar-vos dos esforços da Câmara Municipal da Praia e da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa para a realização deste evento. E também a EMEP, que teve a bondade de patrocinar este evento. Eu peço uma salva de palmas, sim, se for possível. Muito obrigado. Então, Sheila, tenha bondade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem dispostos. Excelentíssimas autoridades, distintas personalidades, caros escritores, convidados e amantes da palavra, muito boa tarde. É com muita honra e profundo sentido da língua portuguesa que eu vos dou as boas-vindas para esse painel onde une 3 dimensões inseparáveis da nossa existência: a literatura, a liberdade e a humanização. A literatura, desde sempre, o território onde o humano se revela, onde a dor se converte em beleza, a memória em resistência e o silêncio em voz. É nela que a liberdade encontra o abrigo mais seguro e onde o sonho teima em sobreviver, mesmo quando a realidade se faz dura. Falar de liberdade é também falar do poder das palavras. Eu digo sempre que eu escrevo para não morrer afogada com as palavras. Isso é liberdade. É nesse diálogo entre a escrita e a vida que a literatura se torna um gesto mais humano e de reconhecer o outro e de ver-se no espelho das diferenças. Antes de prosseguir, gostaria de que permitisse-me agradecer à Câmara Municipal da Praia e à UCLA pelo honroso convite e pela realização desse encontro que celebra a força da língua portuguesa e o poder da unificação da cultura. Neste painel temos conosco vozes, não é, de diferentes geografias e vivências que partilham a mesma crença, o poder transformador da palavra. Chamo para enriquecer e para compor a mesa a escritora Alice Gorete Pina,
escritora e criadora de moda santomense, radicada em Portugal, cuja obra e o percurso revelam uma mulher de fronteiras entre a arte e o pensamento e também o compromisso social. Finalista e vencedora de prémios literários, é autora de textos que cruzam identidade, memória e emancipação. Tenha bondade. Chamo também para compor a nossa rica mesa a nossa querida Dina Salusto, uma das grandes damas da literatura cabo-verdiana e lusófona, cuja escrita dá voz a mulheres das ilhas e à alma coletiva do nosso povo. Tenha bondade. Faça favor. Quero ler ao meu lado. Teremos também, através de um vídeo, a professora Isabel Castro Henriques, historiadora portuguesa e referência maior nos estudos africanos, que nos fala a partir de Lisboa, pronto, através do vídeo, como já referi. Para deixar a nossa mesa mais mista, chamo o escritor e professor sociólogo Nardi Souza, professor e investigador cabo-verdiano, autor de obras de estudo sobre direitos humanos, cidadania e desenvolvimento. Tenha bondade. Será? Para dar início ao nosso painel, convido a nossa escritora Dina Salusto para o uso da palavra. Tenha bondade. Pode ser, pode ser. Okay. Boa tarde a todos. Enquadrada na programação do encontro, a minha intervenção será à volta do tema literatura, liberdade e humanismo. Como cenário em celebração, terei os 50 anos de Cabo Verde independente. Eu vou abordar as novas estéticas criadas no panorama literário, tendo como foco único a escrita feita por mulheres. A literatura, seja erudita, seja popular ou oral, está ao serviço de quem a faz ou de quem controla, produz, desde a produção à distribuição. As mesmas palavras, os mesmos sinais de pontuação, os mesmos silêncios poderão sempre dizer o sim e o seu contrário, dependendo da pessoa que o lê. A literatura em Cabo Verde tem início para aí nos anos 1842, só começa a funcionar por volta de 1862. Não vou dizer muita coisa porque a Vera de manhã disse tudo. Entretanto, até 1961, a presença da mulher foi completamente esquecida. Tivemos grandes escritores no nativismo, como Pedro Cardoso, como Eugênio Tavares, como Januário Leite, José Lopes e outros. Tivemos na segunda fase da claridade, tivemos todos conhecidos, Baltazar Lopes, Jorge Barbosa, Manuel Lopes. E esses indivíduos escreveram, quanto a mim, as melhores páginas da literatura cabo-verdiana. Eu então fico a imaginar se eles tivessem tido a generosidade, a justiça, o humanismo de terem escrito as mulheres nas suas fileiras. Em nenhum momento se viu uma mulher a editar um livro até essa altura. Nós tivemos mulheres que editaram no
nos almanaques, que era um tipo de antologia que se fazia muito nessa altura, nos anos 40, finais de 40, 50, 60 até, mas e as mulheres com pequenos poemas, com pequenas crónicas, mas só daí. Entretanto, tivemos, ao mesmo tempo que a Claridade, tivemos mulheres que escreveram. E são para mim as grandes referências, que são Yolanda Morazo, que é a Orlando Amarilis, que é a Margarida Mascarenhas. Escreveram, e eu lembro-me que a Yolanda Morazo publica em 1961 um poema numa antologia dos descobrimentos. A Orlando Amarilis escreve um artigo numa revista chamada Certeza. Ela nunca publicou na Claridade, e ela era, para além de ser competente, ela dava-se todos os dias, era sobrinha de Aurélio Gonçalves, sobrinha de Baltazar Lopes, era filha de Napoleão Vasconcelos. Portanto, pessoas importantes na literatura, entanto ela nunca tinha publicado até essa altura. E temos também a Margarida Mascarenhas, que publicou um conto em 1959 no jornal Selo, que seguiu a Claridade. Isso só para dizer isso. Entanto, agora voltando ao meu tema. Há 50 anos, as antigas colónias portuguesas da África ficaram independentes e desde então nota-se um grande esforço para que continuemos solidários, todos que lutaram contra o colonialismo e a ditadura, onde se inclui Portugal e Brasil. O que é que será que nos une? Poderá ser apenas esse passado de revolta, esse passado de injustiça contra o colonialismo, contra a escravatura e outros mais? Poderá ser pela cultura que partilhamos, nossa cultura mista, moderna, aliás, ligada a uma parte da história comum? Ou então por falarmos a mesma língua na qual escrevemos, na qual crescemos, na qual reivindicamos? Possivelmente tudo isto junto. Eu pessoalmente acredito que a literatura tem um papel fundamental nessa aproximação entre os nossos países e povos. E reserva um papel muito importante à escrita que nós fazemos, às histórias que nós contamos na escrita e às histórias que nós ouvimos contar também de boca a boca. Acho que nas nossas relações o livro tem um papel fundamental. As novas gerações têm outra opinião e vou aprender se tiverem razão. Eu não quero dizer que essa juventude não está a ler, não quero dizer que a juventude não está interessada nesse registro que nós fazemos, porque o registro é o mesmo, ao fim e ao cabo, o meio é que é diferente, mas eu acho que há qualquer coisa que limita as nossas crianças, que é a falta de pegar no papel. Não sei se eu tenho 84 anos, não digam que não. Tenho 84 anos e o que eu vejo é que a ligação com o papel é uma ligação com o conhecimento. Nós, quando vemos um livro, quase corremos atrás dele para dizer o que é. Entretanto, passa uma notícia e nem por isso a gente. Mas deve ser uma questão mesmo de gerações e não quero dizer mais nada. A independência é um marco na nossa história, nas nossas histórias de vida, porque ela aconteceu há apenas 50 anos, que é um tempo irrisório quando se fala em tempo histórico. Com a independência, a população, esgotada por um longo tempo de ditadura, abraçou de imediato um conceito central, um sublime conceito que circulava pela primeira vez na história das ilhas e que se chamava a liberdade. A Constituição desenhava-se. As primeiras leis reconheciam a igualdade de direitos entre homens e mulheres, independentemente do sexo, raça, opções religiosas, etc., etc. Maravilhados e maravilhadas, ainda no embalo da liberdade, cantávamos a igualdade. Além desses conceitos, liberdade e igualdade, que entravam no nosso dia a dia tranquilamente, um dado novo, não um conceito, mas um sujeito concreto, assumia protagonismo nas ilhas, com plenos direitos ou em busca deles, com voz e com corpo, a mulher. Uma presença afirmativa, inovadora e determinada a definir o futuro, isto é, o seu próprio destino. A mesma mulher que ao longo dos séculos criaram
criar em Cabo Verde, no anonimato social, económico e político, criar a todos os filhos das ilhas. Todos nós fomos criados por essa mulher que esteve sempre no esquecimento quando se falou de conhecimento, de literatura, de leitura, de debate, de discussão elevada. Contudo, ainda com os sons da independência, rapidamente se compreendeu que a igualdade não é, na verdade, um ganho universal. Antes, a igualdade é um caminho em construção, um propósito a alcançar, uma guerra para lutar, todos os dias, por cada um de nós. Também aprendemos que a liberdade e a independência não trazem ou não traziam chuvas, nem chão novo para plantarmos, nem havia riquezas no subsolo e não tínhamos água suficiente para nós e para os nossos animais. Não havia justiça imediata à nossa espera, nem havia mulheres e homens novos. Nada disso. Havia o mar e havíamos nós, os cabo-verdianos normais, tristemente felizes umas vezes, mais ou menos no resto das vezes, outras vezes, como quando a gente se encontra, uma alegria total. Aprendemos a harmonizar a esperança, conscientes de que tínhamos um país para cuidar, uma imigração para construir, a migração é essa nossa grande ilha para incluir, respeitar e agradecer. Neste momento está a acontecer o encontro de imigrantes, o encontro de quadros cabo-verdianos imigrantes, está a acontecer aqui na Universidade de Cabo Verde. Ainda hoje persistem os mesmos desafios, como a erradicação da pobreza, a conquista da formação, do emprego, a habitação, combate ao machismo, ao feminicídio, à violência doméstica e, sobretudo, contra as mulheres e as meninas. A nossa população é extremamente jovem e então o panorama com que nos deparamos quando lemos nos jornais sobre a violência doméstica é precisamente isso. Estamos a falar de jovens mulheres agredidas por jovens homens. Não são velhos contra velhas, não. São jovens contra jovens. E é uma situação degradante em termos de moral, em termos de respeito por nós próprios. É contra isso que nós temos que lutar. A nossa literatura tem que fazer qualquer coisa e tem que pôr a nu esse quadro de gente jovem a agredir, a não aprender nada com a independência, com a luta que a gente fez, com a luta que a gente faz para dar água e comida às pessoas mais pobres. E, no entanto, temos essa essa parcela de gente selvagem a atacar meninas e jovens. E a matá-las quando a barbárie escala. Durante 50 anos, as organizações de mulheres e de solidariedade têm falado disso. A justiça tem atuado, mas parece ser uma luta insana. A verdade é que tudo o que diz respeito à mulher parece vir sempre num pacote só. Pesado, duro e difícil. As mulheres de Cabo Verde merecem uma homenagem, mas devia ser uma homenagem a partir de casa. A partir de casa, porque cada vez mais elas encontram-se sozinhas, encontram-se abandonadas e encontram-se a lutar com falta de coisas, de bens importantes e de primeira para a sua família. Sobretudo para as mulheres mais vulneráveis que continuam a ser as vítimas por excelência em situações de crise ou desastre, essa parte que morre nas tempestades, como aconteceu há 2 meses, em que um tufão dizimou fisicamente parte da ilha de São Vicente e matou 9 pessoas, entre as quais crianças nossas. Esperamos ver renovada a ilha de São Vicente, a terra da Cesária Évora, a voz da mulher que renasceu com a independência, depois de um longo período de silêncio. Minhas desculpas. Com a independência, a nossa cultura afirmou-se como extensão de vida cabo-verdiana e registro,
como ideia principal deste texto a entrada da mulher cabo-verdiana na literatura, onde até então, depois de cerca de 150 anos, ainda não tinha publicado nenhum livro, isso eu já disse. Que caminhos essas mulheres poderiam ter construído, essas que estiveram no silêncio, se não lhes tivesse sido roubado, ou dito de forma mais amena, mais mansa, como se diz em Santo Antão, se não lhes tivesse sido impedido a caminhada literária? Estou a falar das mulheres poetas, escritoras que em Cabo Verde não tinham espaço na livraria. O que traz a mulher de diferente para a literatura após 1975? Para já ela chega com um discurso diferente, em que o eu mulher e o nós mulheres ganham a autoridade de existência e da afirmação da pessoa, não mais que uma personagem. De facto, mesmo quando a autora fala em personagem feminina, esta é uma mulher toda, não um experimento, uma composição ou um esboço construído. A escrita feminina dispensa a ridícula terceira pessoa, entendida ou subentendida por trás de cada fala do homem. Eu devo dizer que os nossos escritores cabo-verdianos sempre escreveram a mulher da forma belíssima, seja a mãe, seja a noiva, namorada, mas de uma forma belíssima escreveram personagens femininas. Fala do homem quando escreve e fala da vida dela, da saúde dela, tem de ser a pessoa, do estado mental dela, do estado psíquico dela, das suas dores, dos partos, dos filhos, do pensamento, dos risos dela. Isso tudo acaba quando a mulher começa a escrever ela mesma. Os académicos que reconhecem a identidade e a qualidade da escrita feminina e pelos discursos que circulam, permitem-me pensar que se mais nada tivesse acontecido ao setor da cultura nestes 50 anos, o início da escrita por mulheres por si só, independentemente dos adjetivos, seria o suficiente para que se possa pensar em uma nova categoria no programa literário cabo-verdiano, tendo como marco e suporte essencial a escrita da mulher. De facto, nós temos os nativistas, temos os claridosos, temos outros e outros. Cada vez que vem um investigador preparado, grandemente preparado, em literatura e investigação literária, acrescenta mais um período, tira mais um período, adapta e adequa a divisão de periodicidade da escrita, mas não há referência à escrita da mulher. Eu defendo, portanto, esta proposta, que é de criar um período, um marco, não importa o quê, em que a mulher seja dado um espaço um espaço prioritário. Eu defendo esta proposta não em nome da dívida social e política, pelo seu afastamento dos instrumentos de desenvolvimento lá atrás, em que ela não ia à escola, em que ela não fazia cursos, em que ela dedicava-se a auxiliar a família e a construir família e a fazer filhos. Portanto, lá atrás e por muito tempo, que continua a ser uma analfabeta tradicional e histórica. Está quase. Defende a necessidade de um novo período literário, porque o contrário é apoiar e reforçar a persistência das barreiras sociais e históricas enfrentadas pelas mulheres e decidir como insuficiente a sua participação na literatura. Não destinar um período em que ela esteja em grande é colaborar com todos que são contra a liberdade e o humanismo. Porque o humanismo não existe quando se protege uma parte da população e se esquece e se despreza outra metade, em circunstâncias que forem. Eu defendo um novo período porque acho que a verdade e a autoridade com que as mulheres escrevem e falam sobre si mesmas e o mundo enriquecem o panorama literário e criam uma sociedade literária mais justa, mais inclusiva e mais plural, mais digna da humanidade que se pretende. Eu defendo porque a sua produção literária, elas influenciam também o olhar masculino, promovendo um modo mais sério e digno nos homens quando abordem nas suas escritas temáticas femininas, conquistando ou renovando o respeito da sociedade e em novas perspectivas, pelo que podemos dizer que o contacto com a escrita das mulheres foi para os homens, o Germano depois vai-me dizer, foi para os homens um ato de aprendizagem e eles tiveram de aprender a encarar a mulher como, digamos, encarariam um homem na escrita. Resumindo, a mulher na escrita obrigou o homem a pensar fora dele.
Atribuir um período à escrita feita por mulheres em homenagem a 3 mulheres fabulosas, Orlando Amarilis, Yolanda Moraz, Margarida Mascarenhas. Eu acho que é um ato de literatura, liberdade, humanidade e justiça. Dirão os especialistas que os critérios da justiça e igualdade não são suficientes para decidir um período literário. Concordo. Aliás, nem sequer cogito estabelecer comparações nos diversos registros. Mas eu proponho que, se de direito, estude as obras dos últimos 60, 50, 70 anos, abertos a uma nova estética, uma sensibilidade literária diferente, sem cotas ou subterfúgios. Se no fim não se encontrar razões suficientes para mudanças, ao menos cumpriu-se. A pesquisa, muitas vezes, quase sempre, não resulta à primeira. Proponho, e fica a sugestão, se até à data a mulher na escrita não justificou a definição ou a decisão para um novo patamar literário, então que se tenha a ousadia de criar um período literário baseado na escrita da mulher cabo-verdiana, que decidiu fazer da literatura um espaço criativo de confronto, realização, em busca da liberdade, da justiça, do humanismo, da palavra e do lugar. Obrigada, senhoras e senhores. Muito obrigada, Dina Salusto, por levantar essa bandeira também das mulheres enquanto protagonistas, tanto da literatura como da cultura de qualquer país, e de Cabo Verde não é diferente. Agora, para continuarmos o nosso painel, dou a palavra à escritora Alice Pina para a sua intervenção. Boa tarde a todos. Feliz pela oportunidade de aqui estar a partilhar este espaço com grandes autores que eu muito admiro, como o Germano Almeida, a Vera Duarte de Pina, a Dina Salústio, aqui nesta mesa. Eu agradeço à UCLA por este momento, por este privilégio. E igualmente à Câmara Municipal da Praia, visto ser um evento feito em parceria. Agradeço a Cabo Verde pelo acolhimento, por esse lado afável que sempre demonstram. Vou ler, portanto, o meu texto e de seguida irei partilhar convosco 3 outros textos, poesia, dentro do mesmo universo de pensamento. Assinala-se o centenário do nascimento de Manuela Margarido, a poetisa maior da Ilha do Príncipe. Contei-lhe: sabes qual foi a reação da alma? Sei. E eu com isso? Tu com isso? Oh, francamente, nada mesmo. Nada de nada. Qual a tua admiração? Eu bem te avisei. Cuidado com gente que não gosta de ler. Cuidadinho, minha cara amiga, cuidadinho. Uma coisa é gente que não sabe ler. Alguns até são grandes filósofos, matemáticos, como Nho Tomás, sogro da minha irmã, por exemplo. Outra, mais preocupante, é aquela classe perigosíssima de pessoas que não gosta de ler e que segue livre e impunemente entre nós, e ninguém tem o poder de os travar nessa irresponsabilidade, loucura até. Estou a ver. Até porque eu vivo no fio dessa navalha. Mas tu gostas, não digas gostas. Não reparaste a maneira que tens ofendido nas tuas lives? E ele que faria 500 anos se fosse vivo. Agora pensa. Bem,
Não estou a gostar do rumo desta conversa. Ainda não estou pronta para a fotografia. Vou pôr umas unhas de gel. Quero pôr assim a mão para dar um certo charme. Estás a ver ou não? Não consigo me livrar da mania de comer as unhas, pá. É da ansiedade, sabes? De andar sempre a lavar a louça de todo esse povo. Eu dizia, quero pousar a mão sobre a minha bolsa da Yves Saint Laurent. Ninguém sabe que comprei na Cigana. Aprende comigo. Fico com aparência de rica, sabes? E além disso, disfarça a barriga. Não tenho vida para dieta. E por que não te inscreves num ginásio se queres cintura fina? Ginásio? Ginásio? Opa, ginásio. Não acredito que me estás a dizer isso. Já eu faço há mais de 15 anos ginásio. A subir e a descer as escadas do metro, além da musculação com esfregona, a limpar todos os santos dias aquele corredor infinito que mais parece a Avenida da Liberdade. Mas pronto, vida. Já estás pronta? Estás pronta ou não? Estou quase. Espera. Deixa-me pôr nos lábios um batom preto, para me dar um ar mais dramático. Gosto de causar. Deixa-me limpar. Pensando melhor, não. Afinal, hoje não. Há dias mostrei uma certa personalidade num direto que fiz sobre os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe. E fui muito criticada. Não me caiu nada bem. Umas pessoas reclamavam do batom, das minhas pestanas postiças compradas com o meu dinheiro. Outras ainda, mais totós, não quiseram entender a minha revolta. A minha muito justa revolta com o estado do país, meu tão amado país que fazem questão de transformar em cenário de filme de realizador sem visão e de atores sem talento, uma brincadeira de mau gosto. Xê, credo, pá. Assim nas pessoas. Como assim? E tudo que foi feito de bom nesses 50 anos? Estou a mentir, por acaso? Até uma maneira romântica de falar. Quassa mali. Mali. Coisas boas foram feitas. Mas é pouco. Coitada da Alda do Espírito Santo, que morreu sem ver a todos nós do mesmo lado da canoa. Enfim, só com Cristo. Pensando melhor, desta vez vou optar por um batom vermelho, que também é um sinal de reivindicação, de certa maneira. E quem não sabe, pensa que eu sou uma mulher estimada, que homem está a mimar com todo o luxo, sabes? Mofino, nem repara que eu pintei o cabelo. Ou se dormi sem jantar. Tipo, chega do trabalho, toma banho, janta, agarra no telemóvel a ver vídeos dos mais parvos que são postos a circular nas redes sociais. Depois dorme. Arde, poesia, na chapa quente, amante do lábio róseo sob a íris borboletante. Enquanto a vida se inscreve na paisagem do som, arde. Arde com as tuas pimentas e intrigantes cristais. Arde até que te seja esvaziada a magia. Arde, poesia, como se amanhã cantasse de novo, igual a cotovia. Como se as crianças o pudessem sempre ser em qualquer recanto do mundo. Arde como se no fundo de cada olhar houvesse sempre um mar a regar o amor. Arde como se nunca mais, uma mão se erguesse para plantar dor. Arde como canção, pelas valas da escuridão, da podridão e do esquecimento.
arde pelo bem que está para nascer. Arde como as vísceras dos esventrados pelos famintos. Arde até debaixo das pálpebras do sono mais profundo. Arde e arranha, e abana, e arranca, e arde. Onde o sonho nada mais for que ilusão, arde. Arde como uma flor que desabrocha no deserto. Arde como se todo o mal, fosse morrer já, de remorso e de vergonha. Ainda faltam 2. Uma ferida. Sinto uma ferida. Não sei se minha ou tua. Uma ferida com rio dentro, pulsante. Não sei de que flecha, de que bala, de que pedra, de que faca, de que ordem ou palavra. Sinto uma ferida, um raio de luz surdo e mudo. Uma nota de fé que se pronuncia na renúncia da poeira dos mortos. Brancas, pretas, lilazes, azuis, seriam estrelas infusas no vale seco dos caminhos, por dentro da ferida que sinto. O rio, pulsante. Como embalar os punhos sobre o horror com canções de paz, na fluidez das águas despidas de mar. Sinto uma ferida, a nossa, pulsante. Como banir a esmola da mão infame que se alonga arrogante sobre a dor. Sinto uma ferida, tua, minha, do outro, na cidade despojada, no rio onde naufraga o sangue da esperança. Cantiga de sonho para Camões. O nosso pequeno mundo será o lábio lunar do poeta. Terá a espessura do sulco da vez em rio alto. Que dedos tocarão o Lusíadas para embalar as utopias dos que vivem páginas sem rosto? O nosso pequeno mundo é só uma planície sobre o eco das palavras. E nada haverá de nosso, nem das poeiras que restarem em prata líquida sobre a noite primaveril. Nada de nosso haverá. E talvez nem poeiras, ou ossos deste sol fugidio, desta brisa a trepar às escarpas. Dançaremos no vértice da luz. No vértice da luz dançaremos, com as nossas papilas enganadas pelo cheiro das maçãs. E gentil o nosso esgar lânguido como o renascer do calor. E o nosso pequeno mundo não mais caberá na palma de um adamastor. Se nada há a desvendar, além do enigma das escadas, do fôlego e dos mares. Haverá, por certo, fleuma após a morte da paixão. Amor haverá, contente, arderá, pungente. Não há já descobrimento que nos valha. As bússolas cegaram, fustigaram os caminhos na conquista de uma dor sem dono. Queimaram os mapas e esventraram as manhãs, atiçando a fúria do sol. Esqueceram-se? Cabemos no postal uno e é único o fogo que nos lava. Estaremos, porém, sempre a navegar. Sejam ou não lusas as caravelas, gigantescas ou ínfimas
as epopeias. Fuga, recolhimento, morno o beijo, gélido o afago. Já não há descobrimento, nem sono haverá, nem velas que quebrem ondas desgovernadas neste pequeno mundo de que seríamos, se juntos, o dono. Talvez torrentes de regresso às naus, mas se nos derretem as pupilas ante a doçura das palavras, o nosso pequeno mundo em punhal ou em soneto se transforma. O nosso pequeno mundo não mais negará híbrida a sua alma híbrida não mais negará. Obrigada. Obrigada, escritora Alice, pela intervenção e por lembrar-nos que é uma irresponsabilidade não gostar de literatura. Agora passamos aqui ao vídeo da professora Isabel Castro Henrique, pelo que solicito aos técnicos que... O meu nome é Isabel Castro Henriques, eu fui durante 40 anos professora de História da África na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje em dia sou investigadora do CESA e ZEG e trabalho sobre a África, sobre História da África. Sou historiadora, trabalho sobre História da África, em particular sobre algumas regiões da África Central, de Angola, de São Tomé, por aí fora, mas História da África de uma maneira geral. Gostaria talvez de dizer 2 ou 3 coisas relativas ao tema, digamos assim, genérico, geral, deste 13º encontro dos escritores de língua portuguesa, que se vai realizar, creio que em Cabo Verde. Gostaria de dizer 2 ou 3 coisas que me parecem importantes do ponto de vista daquilo que eu sou, uma historiadora, e, portanto, naturalmente, a minha perspectiva é sempre uma perspectiva de longa duração, uma perspectiva que nos leva a recuar a todo um conjunto de fenómenos anteriores àquilo que são os nossos dias de hoje. E o tema independências africanas, as independências dos países africanos de língua portuguesa, que faz agora evento, digamos assim, acontecimento que faz agora 50 anos e, portanto, é uma data histórica, foi efetivamente um momento particularmente importante da vida das sociedades africanas, da vida daquelas populações africanas dominadas pelo colonialismo europeu. Estamos a falar do colonialismo europeu em África, obviamente, e que trouxeram a liberdade, naturalmente, com todo um conjunto de problemas que andam sempre de braço dado com a própria liberdade. E aquilo que eu gostaria, sobretudo, de focar aqui, ou de frisar, é que esse fenómeno histórico que foi as independências e essa liberdade vieram por fim a um duro sistema colonial português, um sistema colonial que se desenrolou durante um século, mais ou menos, a partir dos finais do século XIX, que levou a uma dominação portuguesa relativamente às populações de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde, portanto as 5 colónias portuguesas de Angola, e cujo fim só foi possível graças, efetivamente, a todo um conjunto de formas de resistência que as populações africanas levaram a cabo. Por um lado, uma resistência armada, uma luta armada, que foi, de certa maneira, a resposta àquilo que os portugueses iniciaram, foi a guerra colonial. Não esqueçamos que a guerra colonial constitui o braço armado do colonialismo e, por outro lado, também um certo número de formas de resistência, de resistência mais passiva, por vezes também ativa, mas de uma resistência cotidiana, uma resistência das populações do dia-a-dia, que se traduziu em várias formas, em vários meios, nomeadamente a fuga, por exemplo, fugir dos territórios e procurar outras regiões. Por outro lado, a recusa de certas formas de trabalho forçado,
a recusa de ceder à obrigatoriedade das culturas obrigatórias, a recusa de ceder ao pagamento do imposto colonial que era cobrado pela administração colonial às populações negras, às populações africanas, e um conjunto de pequenas ações do cotidiano que efetivamente foram permitindo, foram corroendo, eu diria, o próprio sistema colonial português. É importante dizer que este sistema colonial português vem na sequência, finais do século XIX, na sequência de um longo período esclavagista, todos nós sabemos isso, marcado pelo comércio negreiro, pelo comércio de escravos, pelo comércio de escravizados que foi levado a cabo pelos portugueses, mas por todas as potências europeias, ao longo de mais de 4 séculos, e que levou, efetivamente, a um conjunto de relações entre portugueses e populações do litoral da costa africana, quer do lado ocidental, quer do lado oriental, em Moçambique, marcadas precisamente por essa dramática situação, por esse dramático fenómeno da escravização e desumanização dos homens e dos negros. Mas voltemos, portanto, à questão colonial, essa questão colonial cujo fim deu, efetivamente, as independências, se traduziu nas independências, para dizer que, na realidade, se o colonialismo foi marcado por todo um conjunto de violências sobre os territórios e sobre as populações africanas, o colonialismo tem uma outra vertente que é importante não esquecer, até porque ela tem, de certa maneira, legados que ficaram nos nossos dias de hoje, portanto, nos dias de hoje, e que tem a ver com a construção, as construções ideológicas, míticas, as ideias, as representações, os mitos que o colonialismo foi criando ao longo de um século de dominação, criações essas que eram particularmente importantes para, digamos assim, o colonizador justificar e legitimar as formas de ação que levava a cabo nos territórios africanos sobre as populações. Legitimação, justificação, quer dizer ideias, quer dizer mitos, quer dizer representações que eram difundidos pelo Estado colonial de muitas formas, de maneira a chegar quer às populações portuguesas, em Portugal, quer de maneira a chegar também à África, isto é, às colónias. E todos esses elementos, ideias, representações e mitos marcaram, efetivamente, ou levaram à construção não só de uma cultura colonial poderosa, que se verificou no caso português, em Portugal em particular, mas também, até porque as coisas estão ligadas, à construção de imaginários coletivos que viviam assentes nessas representações, nessas ideias e nesses mitos. E esta é uma questão importante dos nossos dias. E é importante porquê? Porque essas ideias, essas representações e esses mitos se foram forjando ao longo de séculos, mas particularmente no último século, a partir dos finais do século XIX. Criaram-se uma série de formas e fórmulas que procuravam, como eu disse, justificar as ações africanas, as ações portuguesas em África, e que permanecem até hoje como mitos que estão ainda vivos no nosso imaginário coletivo. Eu falo, por exemplo, das ideias fundamentais que levam a uma desvalorização dos outros. O outro é primitivo, é selvagem, nós somos os civilizados, portanto toda essa dicotomia primitivo-civilizado é uma dicotomia que foi muito procurada e muito desenvolvida na mitologia colonial, mas também outro tipo de mitos que têm a ver com uma ideia de um bom colonialismo português, como se todos os colonialismos não fossem efetivamente um conjunto de ações negativas sobre as populações sobre as quais o colonialismo se exerce, mas também, por exemplo, depois, recorrendo a alguns factos históricos, a construção de mitos que levam à ideia, conduzem à ideia dos 500 anos em África e, portanto, por direito próprio, os portugueses têm direitos históricos sobre o continente africano, ou tinham no século XIX, ou tinham durante o século XX colonial, e há sempre esta ideia de que nós tivemos em África 500 anos ou 5 séculos, ou seja, um conjunto de mitos que permanecem. E esses mitos continuam, nem todos desapareceram, são legados do colonialismo e são particularmente relevantes
para a forma como nós pensamos e olhamos os outros. Muitas vezes, de uma forma até inconsciente, as pessoas não se dão conta de certas formas racistas, de certos preconceitos esses que se mantêm, do negro que é negro, preconceitos físicos, preconceitos sociais, preconceitos culturais, a cultura dos outros é inferior à nossa, e portanto todas essas questões são questões que continuam ainda a forjar um pouco do nosso imaginário. E é preciso mudar. E portanto eu terminaria com uma palavra de esperança, que essa mudança está, penso eu, a fazer-se muito lentamente demais, mas a fazer-se, e essa mudança é fundamental para podermos efetivamente respeitar os outros, aceitar, digamos, e reconhecer as culturas dos outros e a multiculturalidade e, digamos, vivermos em paz e em liberdade, como quiseram aqueles que fizeram as independências da África. E eu digo isto quer em Portugal, mas quer também nos países africanos. Esse imaginário não é só português, há um imaginário também marcado por esses mitos nos países africanos de língua portuguesa. E é tudo. Agradecemos a professora Isabel pela sua intervenção, que traz também a responsabilidade da literatura na questão da criação das narrativas, e muitas vezes nas narrativas do racismo e de outras problemáticas sociais. Para continuar, passo a palavra ao professor Nardi para a sua intervenção. Tenha bondade. Boa tarde a todos. Agradecer à Câmara Municipal da Praia e à UCLA pelo convite. É a segunda vez que eu estou cá. E cumprimentar a todos, ilustres que cá estão, escritores, jornalistas, políticos, não sei, pessoal da sociedade civil. E agradecer à Sheila também, porque acho que organizou as intervenções de forma interessante. Começou com a beleza, a estética e a história da literatura, para terminarmos na questão já mais crítica das ciências sociais. A minha intervenção está muito mais próxima da professora Henrique do que, apesar de reconhecer a beleza, e disseram de uma forma doce, e isto é muito bom, porque às vezes nós académicos somos mais críticos, mas a crítica hoje no mundo em que a geopolítica está a mudar, em que vimos o que aconteceu com os palestinianos, é preciso também voltar a uma crítica dura, como diz Amartya Sen, mas terminar na racionalidade. A crítica pode ser dura, podemos indignar-nos, mas temos de acabar sempre na racionalidade, porque é aí que encontramos os caminhos para termos um novo renascer, como disse a professora, onde a gente possa conviver e respeitar, e também fazer prevenção de situações que degradam e que mexem com a dignidade humana. Bem, então para mim é uma honra estar aqui, neste momento único de partilha e celebração da liberdade e da independência. É momento único porque não se repete. A energia que temos hoje aqui, o pessoal, as vibrações, é só de hoje. Amanhã ou no ano seguinte será outro tipo de energia. Então, quando recebi o convite, só hoje que eu terminei o meu texto, eu estava a dizer a Sheila. Porque eu agora, quando me convidam para uma conferência, um evento, eu deixo que o universo e a minha consciência, 2 dias ou no mesmo dia, me orientarem para escolher o que é que eu quero partilhar convosco hoje. Talvez se eu escrevesse o texto há 10 dias, não seria igual. Então, hoje concluí. Espero que gostem. Às vezes é muito crítico, mas a crítica é necessária. Hoje não podemos cruzar os braços, porque senão amanhã seremos nós as vítimas. A Lidina falou das mulheres que ainda continuam a sofrer em silêncio. Casos de assassinatos por ciúmes, por isto ou por aquilo, não podemos calar, porque é preciso, de facto, acabar com isto. Então, eu vou ler um pouco. Eu não costumo ler, mas acho que é um bom hábito ler, porque depois
os colegas vão pedir o texto e atrasamos no envio. Então, este encontro de escritores de língua portuguesa, que já vai na sua 13ª edição, e que parece ter vindo para ficar, já é uma marca da CPLP e da cidade da Praia. Já é e vai fazendo parte da memória desta atlântica cidade e entreposto de contactos e memórias, umas boas e muitas menos boas, de uma realidade longínqua e ao mesmo tempo tão presente, como a professora Henriques disse, que foi o da escravatura, do trabalho forçado, das fomes, migrações forçadas, mas também memórias de coisas fantásticas, como o surgimento 2 vezes de homens e mulheres novos. Primeiro, o cabo-verdiano, o dito crioulo, não é? Que depois povoou as ilhas. Segundo, homens e mulheres novos, saídos da longa noite da escravatura, como foi dito aqui, e do colonialismo, que ousaram, através da luta da independência, sonhar, criar um mundo novo, oportunidades novas, progressos novos, felicidade nova, reforçando a sua identidade, a sua cultura, a sua criatividade, música, poesia, seu ethos e suas resistências contra os caprichos da natureza, da terra ressequida, mas com a abundância do mar, do sol, do vento, da amizade, de sorrisos e de dignidade. Mas também resistência contra a opressão, o colonialismo, o apartheid, o neocolonialismo, o zionismo, o racismo, o fascismo e outros tantos ismos que parecem ter vindo somente para atrapalhar o sossego do crioulo e de uma boa parte da humanidade, sobretudo do sul global. Resistência também contra a corrupção, o enriquecimento fácil que tende a se tornar no novo mantra pelas bandas africanas. Não é? Hoje, este texto eu digo que é crítico porque quando nós olhamos para o Quênia, para muitos países, Moçambique no ano passado, também Angola, quando o próprio sistema vira contra a população, nós temos de perguntar o que é que aconteceu com as nossas independências? Por que é que os sistemas que devem criar bem-estar, criar qualidade de vida, às vezes vira-se contra a própria população que jurou e lutou defender depois de ter ganho a própria independência? Então, eu quero enfatizar que o tema proposto, literatura, liberdade e humanização, casa tão bem com o espírito cabo-verdiano. Um ser humano livre, ou que quer ser livre, com muita poesia, que se revela na música, na ginga, na sua bela língua, mas, sobretudo, no seu ethos. O cabo-verdiano sempre desejou e defendeu a sua liberdade de ser, de agir e de respeitar os outros. Essa liberdade nem sempre foi bem vista ou compreendida pelos seus interlocutores, por exemplo, durante o colonialismo, em São Tomé e Príncipe, em Angola, na Guiné-Bissau, em Lisboa, nas Europas e nos Estados Unidos da América. O seu amor pela liberdade era e é tão forte que foi chamado de faquista em Angola, em Lisboa, por se defender dos abusos coloniais e racistas, de rebelde em São Tomé e Príncipe, de terrorista juntamente com os seus irmãos guineenses durante a luta de libertação. É verdade, já fomos chamados de terroristas, sobretudo aqueles que, como Amílcar Cabral, Pedro Pires, Aristides Pereira, Titina Silá, Domingos Ramos, lutaram contra a opressão, contra o colonialismo, o fascismo e a miséria. Sim, já estiveram na lista dos mais procurados pela PIDE, quiçá pela CIA e outras malditas agências de países considerados democráticos. O engraçado é que essas agências do dito mundo civilizado planeavam ataques, matavam, cortavam as liberdades, utilizavam bombas napalm e nós, os cabo-verdianos, por resistirmos, por falarmos a nossa língua, éramos tratados de terroristas, de agentes desestabilizadores. Imagina, nós que nunca colonizamos, que nunca pirateamos, que nunca financiamos um golpe de Estado em outro país território, que nunca criamos bases militares noutras latitudes, que não as nossas, que nunca conspiramos contra outros regimes, que nunca financiamos grupos armados, rebeliões, fomos tratados de terroristas. Este espírito crítico é muito importante para a gente fazer o balanço da história e decidir de que lado nós queremos estar. Ainda hoje, a desconfiança para conosco parece ser grande. Quando vamos ao Centro Comum de Visto, não há sorrisos. Eu considero o Centro Comum de Visto a prisão e o hospital instituições totais, como diz Goffman, porque o indivíduo vai lá e perde todo o sorriso.
Prisão, porque é desagradável. Hospital, ninguém quer ir. Centro comum de vista para um africano, para um cabo-verdiano, também é como prisão e hospital. O preço de um agendamento ultrapassa tranquilamente os 2.000 euros, enquanto um europeu que chega a Cabo Verde paga 30 euros e não precisa de marcação ou agendamento. Quando chegamos a Lisboa, Paris, Boston, não encontramos música, tapete vermelho e coquetel como aquilo que os nossos ministros oferecem quando o novo voo é inaugurado no Sal e na Boa Vista. Encontramos muitas vezes um exército de agentes nas fronteiras que mais parecem as versões modernas da PID e da Gestapo, quais ministros com coquetel e flores à espera. Esta é uma realidade e nós, para lutarmos contra estes abusos, contra essa assimetria, se não tivermos este espírito crítico, o escritor, o jornalista que passa a mensagem, nós não vamos reduzir esses traumas e esses obstáculos que violam a cidadania, que violam os direitos. Então, esses agentes de fronteiras que olham para nós com desconfiança, que muitas vezes fingem não saber da nossa existência. O nosso país é tão pequenino que muitos dizem, epá, vocês onde é que ficam? Na Itália, na Ásia, não é? O cabo-verdiano sofre isto, o complexo da pequenez. Às vezes não sabem, temos de pegar o mapa. Então, e num passo em falso, estão prontos a mandar-nos de volta aos trópicos, lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Caso eu não tenha a cópia de um contrato de trabalho, não é? Comigo, e mesmo que tenha um visto válido para 50 dias, um oficial de Boston é capaz de agir instrumentalmente, xingando-me, dizendo que ninguém tira férias de 50 dias. É o que está a acontecer com os imigrantes. O coitado nem sabe que em Cabo Verde as férias se acumulam. Não é verdade? Vocês que trabalharam desde a independência. E que o nosso capitalismo inexistente, ou ultra periférico, não permite receber semanalmente, como nos Estados Unidos, e que a nossa economia não é atrativa o suficiente para eu dispensar as férias, como fazem os norte-americanos, que são malucos pelo dólar, a alma suprema que veneram. Não compreendem isso. Porém, o mais grave é que eu, como cabo-verdiano, ainda não tenho a liberdade de escolher passar 50 dias num país europeu ou americano, apesar do visto Schengen no passaporte dizer que tem direito a até 90 dias ou 5 anos nos Estados Unidos, agora reduzido para 3 meses pelo magnata Donald Trump. Onde está a minha liberdade como cidadão global, pertencente ao planeta Terra? Fanon, Cabral, Diop, Aimé Césaire continuam atuais. Onde está a liberdade do africano de viajar, de se expressar? Se mesmo nos nossos países os nossos governantes retiram nas nossas liberdades, então onde está esta liberdade? Seja o que for, ainda não granjeamos a liberdade, nem económica e muitas vezes nem cultural. Atenção, ao procurar um visto para viajar, não quer dizer que troco a minha terra, a minha música, o meu bem-estar tropical por outros mundos, outras latitudes, onde vejo gente cansada, triste, estressada, a correr atrás do meio de subsistência para poder ir ao centro comercial aos fins de semana, passear no Chiado, em Orleans ou na Fifth Avenue. Adoro o meu Tarrafal, o meu Santiago, o meu Cabo Verde. Hoje tendo a sair por 10 dias. Passado esse período, começo a ficar fadigado, com vontade da energia verdiana. A propósito da resistência, gostaria de trazer para aqui, que é a última parte, um grande escritor cabo-verdiano, Jorge Barbosa, a humanidade e simplicidade da sua poesia, parafraseando Ondina Ferreira. Barbosa escreveu um texto em 1956, sua intervenção na célebre mesa redonda sobre o homem cabo-verdiano, organizada pela Agência Geral do Ultramar, sob coordenação do professor Almerindo Lessa e realizado na cidade do Mindelo. Esse texto de Barbosa respondia a uma das questões propostas por Almerindo Lessa, que dizia: a indolência cabo-verdiana é fruto do clima e do tipo de alimentação ou consequência de uma doença de vontade? Essa provocação não caiu bem a um digno cabo-verdiano como Jorge Barbosa. Sem querer entrar em questões da filosofia do trabalho, Barbosa enfatiza que o trabalho necessita de estímulo
que a defesa da nossa sobrevivência, a ambição, o progresso e o bem do homem são estímulos do trabalho e que o insistente estímulo do trabalho é a sua justa retribuição pecuniária. Que estímulo pode ter o homem pobre da nossa terra para o seu trabalho? O único será o da sobrevivência. Mas este, quantas vezes não fica anulado por um germe de silenciosa revolta que reside no fundo das almas? A revolta silenciosa que a professora Castro Henriques disse. E o esforço e a canseira daqueles nossos marinheiros e pescadores, daqueles nossos homens de enxada, e a atividade dos homens das nossas marinhas, e essa labuta no dia a dia das mulheres do povo, percorrendo longos e duros caminhos num vai-vem, porfiado com cargas pesadas à cabeça, o tema da mulher, não é? Produtos agrícolas, lenha, bosta, até este dejeto animal que é também combustível nos lares desamparados. Se calhar as cabo-verdianas foram das poucas que carregaram bostas nos anos 50 até, se calhar, 2000, né? Mas com dignidade. Com dignidade. E o trabalho das crianças? As crianças pobres também carregam, também trabalham mais do que brincam. Só por si já é trabalho esforçado o percurso diário da infância rural cabo-verdiana, por quilómetros multiplicados de chão áspero e abrasante a caminho e no regresso da escola com o estômago vazio. Se calhar esta poesia deve ter influenciado os governantes após a independência. Cabo Verde criou uma coisa fantástica. Também somos um país pequenino. Toda a escola e o centro de saúde deve ficar máximo até 30 quilómetros da habitação de uma comunidade, para permitir que as crianças estudem. Temos de aprender com a história e fazer correções. Mas existe a falar de indolência do cabo-verdiano? Não haverá mais do que tudo a ausência do estímulo do trabalho? Insisto neste ponto no meu apontamento. Estou a citar Jorge Barbosa, mas já vou terminar. Vejam o exemplo dos carregadores do Cais de São Vicente, quando transportam sacos de farinha. Sacos de farinha também é um exemplo. A retribuição deste trabalho normalmente é por volume transportado. Poucos tostões, muito poucos para cada um. E elas lá vão num formigueiro humano das carregadeiras. Veloz, impressionante, levando o carregamento para os armazéns da alfândega para uso dos comerciantes. E voltam sempre correndo para levarem mais e mais sacos à cabeça. A mulher cabo-verdiana, de facto, eu costumo dizer aos meus alunos, a cabeça é para fazer penteados, não é para carregar 50 quilos. Eu não tiro fotografias de nenhuma cabo-verdiana com cesto na cabeça. Eu acho que é violação do direito dela, porque a cabeça não é para penteados. E se alguém usar esta imagem como imagem de turismo, é para processar. Porque quer dizer que as nossas mulheres ainda não têm a liberdade econômica. Pessoal da Câmara aqui, não usem nunca uma imagem de uma cabo-verdiana com coisas na cabeça como imagem turística. Eu iria processar a Câmara, se calhar peço o que me paguem, posso ir de férias para... Mas não faz sentido. Então temos de acabar com isto das mulheres carregarem. E é triste ver na praia, em São Vicente, todos os dias, temos mulheres com 50 quilos na cabeça. Eu não sei se eu aguentaria 30 minutos com 50 quilos no meu cervical. Não sei. Imaginem o que é que essas mulheres devem sofrer. E voltam sempre correndo para levarem mais e mais sacos à cabeça. O estímulo da atividade que desenvolvem tão exaustivamente não será retribuição pecuniária em si, bem irrisória, mas a possibilidade de multiplicarem poucos tostões. E os milhares dos nossos imigrantes espalhados pelos mares e pelos recantos da terra. O que fazem lá fora? Vida aprazível de turista? Com itinerário da Cook na Algibeira e Kodak a tiracolo? Não. Procurem-nos mesmo que for na imaginação. Neste momento talvez se encontre o leme de algum cargueiro enfrentando os temporais da Gulf Stream, ou lá bem no fundo do navio suportando o calor infernal das fornalhas. Talvez se encontrem nos campos da Califórnia, lavrando a terra fértil dos estrangeiros, quer faça sol, quer seja inverno. Talvez se possam ver no porto de Buenos Aires, ao serviço pesado da estiva. Talvez nos reparemos com eles aqui e ali pelo mundo, lutando pela existência, contentes também, gozadores da vida e do amor, nos momentos de folga. Meus amigos, se toparem com algum cabo-verdiano estirado à sombra de qualquer árvore frondosa,
em largada soneca, não o acordem. Se o virem na praia, deitado no fundo de um bote, como se tratasse de simples rede de repouso, deixam-no em paz. Se passarem por um grupo entretido em emboscada barulhenta, não incomodem ninguém. São momentos de todos nós em todas as latitudes. Se determinar o trabalho que está executando, construção, cimenteira, transporte, não dá rendimento, se o pessoal atua com certa moleza antes de se pensar na preguiça, não será demais um exame de consciência no qual o fator salário entre em apreciação. Ele fala de insignificantes lavradores, etc, etc. Então, termino, para deixar uma parte do texto, porque o texto já vai longo, para dizer que os 50 anos mostraram um cabo-verdiano digno, lutador, construtor, dialogante e amigável, que construiu um país com trabalho, cooperação, solidariedade internacional dos imigrantes, junta à mão muita música, poesia, literatura e ciência. E volto a trazer o conceito de agenda de libertação, conceito que eu tinha criado a quando da minha tese de doutoramento, que significa o quê? Todos os povos que foram oprimidos puseram em prática uma agenda de libertação para se libertarem. Mulheres, homens, comunidade LGBTI, portugueses contra o fascismo, irlandeses contra a opressão britânica, etc, etc. Quilombolas no Brasil, na Colômbia. Então, o que é que significa agendas de libertação? Antes de mais, a recuperação ou manutenção da dignidade e da liberdade, o que leva os indivíduos que se encontram numa situação de escravatura, opressão, exploração, a deitar mão de todas as suas formas de resistência, gnosiológico, epistemológico, que foram negados, como disse a professora, considerados selvagens, primitivos, atrasados pelos europeus e não só. Saberes endógenos locais, cultura, música, dança, artes, filosofia, praxis, poesia, escrita, estética, textos, conhecimentos escondidos, armas, artesanato, formas de guerrilha, guerra, resistência, que os ajudassem a recuperar a sua libertação, liberdade, considerada sagrada, para poder retomar a sua história e construir um mundo mais justo, onde todos possam usufruir da sua liberdade e benefícios do progresso. Então, a literatura, a liberdade e a humanização precisa de uma atualização permanente desta agenda de libertação para o bem da humanidade e, sobretudo, dos afrodescendentes e outros povos, como os palestinianos, por exemplo. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada ao professor Nardi pelo texto, pelo belíssimo texto, crítico, mas também poético, e dizer-lhe que gostei bastante e que também gosto da pena crítica. A minha poesia é crítica, Brasil faz isso muito bem e temos que fazer também, não é? Agora, para dar continuidade ao nosso painel, abro o painel para o nosso público, para perguntas, esclarecimentos, elogios, sugestões. Tenham bondade. Peço permissão? Sim, faz favor. A inscrição vai ser a partir daqui. Vou fazer a parte de... por causa o Cristian já não está no momento. Então, eu vou ser o mais rigoroso possível do que o Cristian. Temos 2 minutos. Vamos inscrever 4 pessoas na primeira. Se os 4 cumpriram 2 minutos... Vamos abrir mais perguntas. Eu vou marcar daqui. Temos primeiro. Tem mais pessoa? Para inscrever? Se não temos mais, vamos começar. Pode passar o microfone. Ok. Imita-me. Olá. O tempo. Olá, 2. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer aos colegas por estas brilhantes intervenções. Eu acho que cada um ao seu modo e à sua maneira foi capaz de nos fazer refletir aqui sobre este tema, a literatura, a liberdade e a humanização. Eu fiquei muito tocado com este conto da Gorete, que traz que dá a voz então a esta mulher que diz que não precisa de ginásio porque já faz muito esforço ao descer e a subir as escadas dos transportes públicos em Lisboa e a limpar os corredores. Eu acho que isso é muito importante porque realmente é uma maneira de dar voz a essas mulheres
que acordam, são as primeiras mulheres a acordar em Lisboa e as últimas que vão dormir, as mulheres que nos limpam os sítios, mas que ainda assim, muitas vezes, há muita gente que é incapaz de sequer passar um cumprimento e dizer boa tarde, bom dia. Então, acho que esse também é o poder e a importância da literatura, é trazer essas vozes marginalizadas também aqui nesse tipo de discussões. Uma questão muito importante que eu acho que foi levantada na intervenção da Cota, e assim que diria em Angola, Dina Salusto, é a questão, por exemplo, Cota, que é a forma que tratamos os nossos mais velhos, né? Em Angola, é a questão da formação dos novos leitores, né? E eu acho que não foi por acaso que ontem a primeira atividade que fizemos foi ir visitar um liceu, uns foram ao Liceu Domingos Ramos e outros foram à universidade. Eu acho que isso reflete exatamente o empenho que a UCLA tem sobre essa questão da formação dos novos leitores. Em Angola, eu sinto que há um discurso muito pessimista em relação aos jovens, a relação dos jovens e os livros. Mas eu tenho 25 anos e, portanto, sou dessa geração Z que nasce já a mexer no telefone e que vive do telefone. E eu consigo ver algumas coisas positivas, por exemplo, em alguns movimentos que vão surgindo nas redes sociais. Aí já o meu tempo que foi, eu já vou rápido. Estava a dizer, que deselegante, isso era para mim afinal, eu não notei. Mas estava a dizer, eu vou vendo que vão surgindo agentes interessantes, por exemplo, influencers que falam sobre os livros e que vão resgatar grandes nomes da literatura, clubes de leitura. A minha questão é como é que nós aproximamos estes novos saberes, essas novas práticas e formas de lidar com o livro para esse tipo de eventos, né, e para esse tipo de discussões. E a segunda questão, que é aqui para o nosso professor, tem que ver com a forma com que nós jovens lidamos com as independências. Eu achei muito interessante e preocupante também, que quando da independência de Moçambique, começou a circular um meme, né, que é um meme, que são umas frases que circulam nas redes sociais, onde os jovens diziam feliz dia da troca do colono, né? E é assim que se tratava essa questão da independência em Moçambique. Então gostaria de entender qual é a visão que tem dessa relação da juventude com as independências. Obrigado. Muito obrigado. Dona Mimi? Bom, muito obrigada. Começaria por dar os parabéns ao painel, conduzido pela Sheila Delgado, minha amiga, e foi realmente, há bocado o Nardi disse uma coisa que eu também pensava. Foste dando a palavra a cada um deles e à medida que ias dando a palavra, e nós que estamos aqui a ouvir, as coisas conexavam-se. Portanto, foi interessante. Parabéns, Sheila. Bom, eu queria dizer que a Dina falou das mulheres. Eu estou contigo. Falaste da violência doméstica, falaste da época em que as mulheres não apareciam na literatura, nós todos sabemos disso. Falaste da violência doméstica, mas eu queria dizer que nós, portanto eu como deputada e um grupo de todas as bancadas, fizemos a lei da VBG. E quem a apresentou lá em cima fui eu, que era, portanto, a coordenadora daquele grupo de trabalho. E a partir daí, muita coisa mudou, portanto. E foi uma mulher que fez a apresentação dessa lei. Foi interessante a forma como abordaste a mulher. Alice Goretti de Pina, de São Tomé e Príncipe, que eu conheço, um país lindo, lindíssimo, muito bonito. Eu achei interessante a forma como a Alice apresentou a sua comunicação, porque à medida que ia falando, ia mudando a voz. Quando dizia alguma coisa que feria, que ardia, nós sentíamos isso por causa da mudança da voz. Parabéns também. Isabel Castro Henriques, de Portugal, no vídeo. Ela falou muito, mas eu tenho que reduzir, não é? Tenho que resumir.
Ela falou de muita coisa, falou do colonialismo e tocou em muitas feridas. Ela tocou em muitas feridas e eu achei isso interessante. Ela ter tocado em muitas feridas que nos levam a pensar, a refletir, a mudar. E por fim, o meu amigo Nardi Souza, também, como sempre, trouxe-nos aspectos muito interessantes, muito críticos também. Ele é uma pessoa crítica e é bom que seja. E falou da escravatura, dos cabo-verdianos também que saíram da escravatura, depois da independência, a resistência contra a opressão, o fascismo, a corrupção, etc. E tocou em pontos muito importantes para nós. Muito obrigada a todos. Doutora Vera. Boa tarde a todos. Eu também parabenizo a mesa pela qualidade das intervenções. Temos de ser rápidos, portanto, eu queria levantar algo, levantar uma bandeira a partir das intervenções feitas. Eu sublinho, eu subscrevo tudo o que a Dina disse em relação à questão do memoricídio, em relação às mulheres, a misoginia, o machismo que ainda perdura, tudo isso, e que é necessário, efetivamente, a gente trabalhar cada vez mais para acabar com isso. O Nardi referiu uma série de situações em que há sofrimento, há exclusão, há isso tudo. Mas, meu Deus, na contemporaneidade, em que todos esses temas vêm sendo, nós tratamos esses temas há 40, há 50 anos. Então, há mais, sim, não, eu estou a dizer nós para poder dizer do nosso tempo de vida. Então, o grande apelo que eu gostaria de fazer aqui, e se os da mesa quiserem comentar, com certeza que eu me sentiria muito, muito satisfeita, é mulheres excluídos, escravizados, que já não é escravizados, mas que descendentes, afrodescendentes, negros, LGBTIs, que neguem todos o estatuto de vítimas, que paremos com o estatuto de vítimas e que se trate destas questões, continuemos a tratar com certeza, como algo que separa a pessoa que é objeto delas, para trabalharmos cada vez mais essa tal humanidade que nós queremos, toda igual, toda livre, toda... Para não sermos vítimas, já não há direito das mulheres estarem-se a sentir vítimas. Têm de enfrentar os negros, todos. Temos de negar com força o estatuto de vítimas. O que eu gostaria de ver em todos os aerópagos onde a gente se discute as questões de exclusão, de racismo, disso tudo, é que efetivamente nós negássemos veementemente o estatuto de vítimas. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou uma estrangeira, há 2 anos aqui na Cidade da Praia, e a Cidade da Praia me fez começar a escrever poesia. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei na praia foi a quantidade de homens que eu vi e vejo todos os dias sentados e a quantidade de mulheres que eu vi e vejo todos os dias carregando coisas. Né? Isso é uma coisa que é impossível não ver. Né? E eu converso muito e dialogo muito com as minhas alunas na UniCV. Isso não é uma realidade diferente no Brasil, mas é uma realidade muito visual na Cidade da Praia. Em outras ilhas, as outras ilhas que eu tive a oportunidade de visitar e de conhecer, não, porque eu estive em outras ilhas como turista. Aqui eu sou residente. E eu escrevi uma poesia logo no começo, que eu cheguei, porque é uma coisa que me impactou muito, depois de ter lido também um texto de uma pesquisadora cabo-verdiana que estudou no Brasil, que é um país de mulheres governado por homens, de uma pesquisadora que se chama Roselma. Mulher carrega, homem senta. Assim é Cabo Verde.
Mulher sobe a ladeira com peso na cabeça. Água, lenha, feira, criança, vida. Homem assiste da sombra. Fala alto, ri, espera o almoço. Mulher anda, homem descansa. Assim é Cabo Verde. E ninguém pergunta se dói, se cansa, se quer. Mas, um dia, ela vai largar o fardo do chão e levantar só o que é dela, a cabeça. E é isso que eu digo para as meninas na UniCV. Se empoderem, tirem esse capuz de vítima, carreguem o que for necessário carregar durante o dia para usar as tranças que vocês podem usar durante a noite, porque ninguém pode impedir vocês de usar as tranças, mas vocês precisam reverter essa situação, porque é uma situação que todos os turistas, a gente não consegue impedir que os turistas cheguem e fotografem as nossas mulheres no platô, andando de costas, carregando alguma coisa em cima da cabeça. É a foto clássica que o turista leva, porque é a cena que nós vemos todos os dias na nossa vida real. Não é uma cena montada para turista ver, é a nossa vida real. E aí nós precisamos pensar como cidadãos cabo-verdianos. Eu me sinto uma abadia branca, eu já sou uma brasileira cabo-verdiana. O que nós podemos fazer para mudar essa situação para as nossas estudantes, para os nossos jovens, para as nossas crianças na escola? E aí a gente entra no discurso, no debate que o evento traz para a gente também, e que eu acho que a gente pode aprofundar melhor, que é a independência através da literatura e também através da inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é só má, a inteligência artificial é boa, e a gente está em Cabo Verde muito atrás ainda do que o mundo está da inteligência artificial. Nós precisamos trazer inteligência artificial para dentro de Cabo Verde para que a gente consiga ser esse país que a gente quer, de resultados mais rápidos no setor de venda de passivos que a gente não tem, porque a gente não tem água, a gente não tem planta, a gente não tem bicho. O que a gente pode vender é tecnologia. E para ter tecnologia, a gente precisa ter inteligência artificial. Então, é um diálogo que a gente precisa trazer para o debate junto com a literatura. Espero que vocês tenham gostado da minha poesia. Muito obrigado. Passo a responsabilidade novamente para a mesa. Muito obrigada pelas intervenções. Passo agora a palavra à escritora Dina Salusto para responder, tendo em conta que ela não pode ficar até o final do nosso painel. Quer dizer, foram mais questões, afirmações do que perguntas, não é? Eu acho que vou falar da formação de novos leitores que o amigo de Angola, eu adoro Angola, que o amigo de Angola apontou. Os novos leitores estão sendo feitos como nós fomos feitos, nas escolas, com os livros, e eles têm outros instrumentos, porque têm as redes sociais, têm as conversas mais abalizadas, porque os jovens de hoje são muito mais, têm muito mais meios de conhecimento do que nós tínhamos. Portanto, eles têm, têm conhecimentos da inteligência artificial, dos debates, dos escritores, eles têm rádio, televisão, cinema e tudo mais, que os põe em contacto com um mundo de conhecimentos. Então, esse mundo dá-lhes também indicações de como devem ser leitores, novos leitores. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando os encontro, eu escrevo para os jovens. Portanto, vamos escrever de maneira simples? Não. Vamos escrever normalmente, porque os jovens vão ler qualquer livro. Quando querem ler, vão ler qualquer livro que lhes apareça para a frente. E depois estão a ler muito nas redes sociais. Eu tenho uma neta de 14 anos que me fala imenso de leituras. Pode ser, eles não leem como nós líamos, que era a B, a B, a C, lá.
Eles leem mais por imagens, por memórias. Eles quando estão a ler num livro, não leem palavras, eles leem ideias. Pode ser que eles não aprendam a escrever, mas eles aprendam a decifrar o que está lá escrito. E isso é o que os meus, pelo menos as minhas crianças, os meus netos, me costumam dizer, que eles e leem muito. Estão sempre com aquela coisinha lá das mensagens, mas entre uma coisa e outra vão pesquisando, vão lendo. Eu acho que era isto. Depois eu queria dizer para a professora Hermínia Ferreira, minha amiga Mimi, que de facto a lei do BVG, a IVG, Interrupção Voluntária de Gravidez, contra a violência de são medidas que foram tomadas na Assembleia por pressão da sociedade civil, orientada, dirigida por mulheres. Nós, todas mulheres, votamos em vocês, mulheres, para estarem no Parlamento, para lutarem pelos nossos direitos. Quer dizer, nós não votamos à toa para Mimi ser deputada. Votamos porque nós pensamos que os nossos direitos vão ser melhor defendidos por mulheres. E daí tu teres apresentado a lei do IVG e outros. Que eu vou ficar... Eu também tenho uma... Bom, começando o nome do colega Israel. Eu nasci em 75, eu sou geração da independência. Eu acho que, como disse, eu tenho interessado ultimamente pela geopolítica. As coisas não são o que parecem ser. Países como Angola e Moçambique, de facto, quando olhamos para os dois partidos, 50 anos é demais. E a democracia que o Banco Mundial e o Ocidente impôs à África não ajudou a África. É um modelo que não funcionou. Por quê? Porque democracia em países com uma taxa de analfabetismo de mais de 60%, 80% não funciona. E devia haver um período de maturidade. E é um cenário ideal para criar conflitos provocados durante a Guerra Fria. Angola foi a maior vítima da Guerra Fria. Batalha de Cuito-Cuanavale, né? Conhece bem. E isto, os países ricos tiram recurso a baixo preço. Minérios, ouro, petróleo. Né? Os países mais ricos tiram recurso a baixo preço. E isto é uma política, geopolítica mundial. Angola e Moçambique foram vítimas da guerra. E depois os dirigentes não souberam, de facto, fazer essa transição para a democracia e não houve tempo, 40 anos de guerra civil. Agora, lutaram para a independência, progresso dos povos, têm de materializar isto. Mas a juventude quer mudança, eu também acho que a mudança é muito boa, mas também tem que compreender que há cenários mundiais de desestabilização dos países ricos em minérios, que é preciso entender, porque a África está no centro da tempestade. Tudo que o mundo precisa, Europa, Estados Unidos, está em África. E esta nova geopolítica entre a China, vocês viram agora, travou a venda de terras raras para os Estados Unidos, vai bloquear durante 5 a 10 anos a evolução tecnológica dos Estados Unidos. E temos de preparar para mais desestabilização e conflitos em África. Então, é um assunto que levaria a uma outra discussão, acho que não é o âmbito da literatura, mas os jovens têm de ler mais, têm de ter uma cultura política, compreender a história, desde a Conferência de Berlim, escravatura, como disse a professora Henriques, até hoje, qual é a função da África na economia mundial. Os africanos não têm noção de que são os africanos que alimentam a economia mundial. A África perde, segundo os meus cálculos, cerca de 1 trilhão de euros por ano. O PIB mundial é à volta de 100 trilhões. Estados Unidos, 30 e tal, China, quase 30, a França, 4 trilhões. A África perde 1 trilhão por ano. Quer dizer que a África é uma doadora líquida de crédito para a economia mundial e nós não temos consciência disto. Então é um debate muito profundo. Os jovens têm que ler, como disse aqui, têm que estudar, porque os ignorantes não vão compreender e poderão, em casos de ter hoje muitas igrejas evangélicas estão a entrar na política, candidatos que põem joelho no chão e rezam e levam esses jovens atrás. Também não sairemos de uma ditadura para outra ditadura religiosa ou espiritual. Isto não faz sentido.
Esta é a minha leitura. E quanto à questão, eu não sei se a Vera, nós não somos vitimistas aqui. Não, sabe porquê? Olha, o que aconteceu... Não, eu sei. Não, isto... Não. Para mim é uma coisa ultrapassada. Eu não tenho problemas de vida, até porque eu sou crítico quanto à situação mundial. Agora, viu o que é que passou na Palestina? Ninguém imaginava que depois da guerra do Iraque, iríamos ver bombardeamentos live. Crianças a morrer. Espera. Todo mundo ficou calado. União Europeia, Estados Unidos e meia África. Todo mundo viu milhares de crianças serem bombardeados e nós ficámos calados. Isto não é vitimismo. Criticar é voltar à humanização. O que o Trump está a fazer nos Estados Unidos é fechar museus afrodescendentes para negar que houve escravatura, mostrar pessoas com as costas todas rasgadas de chicote, para as crianças norte-americanas não sentirem traumas do passado. Imagina, isto é gravíssimo. Apagar a história para não sermos... Não, eu não estou a dizer a minha crítica mundial. Se cairmos nisto, daqui a 10 anos voltaremos muitas vezes a situações delicadas e os partidos da extrema-direita na Europa que querem tirar direitos, que querem mexer com a constitucionalidade, porque, como disse a professora Castro Henrique, o outro ainda está no imaginário, no subconsciente, como aquele que não tem direito, aquela que não tem direito, que muitos dizem que vivem de subsídios do Estado. Eu vejo sempre imigrantes a trabalhar. Eu acho piada alguém dizer que imigrante vive de subsídios e as pessoas acreditarem. Então, só para terminar, fazer esta crítica, se nós ficarmos silenciados, nós voltaremos a ser vítimas dentro de pouco tempo. Agora, a questão... A professora, como é que se chama? Karina, assim, eu acho... A reflexão eu entendo, mas dizer que o homem cabo-verdiano não trabalha é uma má imagem que estão... Espera. Posso terminar? Não, para um estrangeiro ouvir que o homem está sentado e a mulher não trabalha... Eu trabalho com dados da saúde, indicadores. Mais acidente de trabalho em Cabo Verde, população masculina. Pessoas que caem do andaime e morrem. Pescadores que desaparecem no mar. Eu disse, as mulheres, eu disse que a cabeça é para fazer penteados. Nós ainda não levamos os direitos econômicos e culturais à nossa população. Temos uma bolsa de pobreza muito forte. E eu sou, de facto, muito crítico quanto às políticas públicas. Temos de tirar a mulher desse fardo. Agora, dar uma ideia de que o homem está sentado. Vocês sabem que os homens são os que mais apanham AVC em Cabo Verde. Por quê? Esperem. A mulher, antigamente o homem trabalhava, a mulher era doméstica. Não estudava, questões do tempo. A mulher aceita ser mãe e viver à custa do marido. Hoje, um homem que vai para o desemprego e fica 2 anos desempregado, corre o risco de ter AVC porque diz, tu não podes viver à custa da tua mulher. O homem faz isto de bom grado, assume uma família, trabalha 10 anos sozinho, mas quando perde emprego há uma pressão social de que o homem é malandro, está a viver à custa da mulher. Para melhorarmos a saúde do homem e criar uma simetria nas relações, não temos de ser extremistas na crítica. Temos é de ver onde há falta de cidadania, onde os recursos não estão a chegar e equilibrar. Mas, pelo que entendi, dá uma ideia de que os homens estão a passear com as mãos nos bolsos. Eu sei que não é isso, mas é preciso... Porque... Mas sabe que hoje em dia os dados de Portugal mostram que a cara da imigração cabo-verdiana é feminina, porque as mulheres sofrem mais desemprego e subemprego, são as que mais estão a viajar. É verdade, pode dar uma falsa imagem, mas temos de enquadrar bem, porque
quem sofre mais acidente de trabalho, quem morre mais sério por questões laborais é o homem. Então temos de... Não, Nardi, eu não quero que fique nenhuma dúvida. Então, olha, eu vou aproveitar para dar o meu exemplo, para mostrar o que é que eu estou a dizer. Eu tenho passado a minha vida a criticar, a lutar contra a exclusão da mulher, a lutar contra a exclusão enfim, a lutar contra exclusões, contra discriminações, contra também tudo o que se faz à mulher. Mas eu não sou uma vítima. Não sou uma vítima. Quer dizer, isso é que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que toda a população que se sente excluída ou que foi excluída, que foi coisa, que a gente continua a tratar disso e a trabalhar sobre isso, mas que as pessoas não tenham, e esse é o meu apelo, talvez às vítimas de todo o mundo, que não se sintam vítimas e que assumam, não é? E coisa, não se sintam vítimas. Agora, a questão da paleceira... Okay. Temos de criticar sempre, mudar, nós queremos mudar a situação, nós queremos mudar o mundo, mas que os homens e as mulheres se sintam, mesmo nós, eu pegando na questão da Cadina Poggi que eu subscrevo, eu sinto que, claro, as mulheres são as últimas a serem citadas, as mulheres são as últimas a ter alguma coisa pública ou quê, mas isso não me impede a minha caminhada. Quer dizer, não me sinto. Eu queria que sim, que fossem citadas, que fôssemos citadas, que fôssemos isso e aquilo, mas continuo aqui inteira, sempre nessa luta. Pode trazer o microfone aqui para o nosso professor aqui, só favor. Já. Alô, boa tarde a todos. Peço desculpa, com todo o respeito, mas aquilo que eu ouvi da doutora Vera não corresponde à realidade. O mundo é completamente diferente. Se olharmos para a universidade, eu sou docente em várias universidades. Portanto, mais de 70% dos nossos alunos é de sexo feminino. Portanto, se nós olharmos para a nossa administração pública, mais de 60% é de sexo feminino. Ok? Portanto, não há discriminação. E pelo contrário. Portanto, evidentemente, temos de analisar isso. E não chegar a dizer as coisas para baralhar as pessoas. Não. Temos de analisar e utilizar os dados estatísticos. Portanto, isso é fundamental. Falar de acordo com os dados estatísticos. Obrigado. Agradecemos as contribuições calorosas. Para terminarmos o nosso painel, passo a palavra para a escritora Alice Pina, caso tenha alguma consideração sobre, não é? Não é na fogueira. Né, para uma palavra de conclusão, caso queira. Resta-me agradecer uma vez mais e é tudo. Agradecemos a presença de todos. Foi, acho que, uma tarde muito agradável e que sejamos fontes de liberdade e de humanização na nossa escrita. Muito obrigada. Muito obrigado. Alô? Sim. Agradecemos a presença e a atenção de todos neste segundo dia do 10º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Agradecemos desde já aos nossos oradores e a moderadora Sheila, que comandou em conjunto. Hoje foi um dia bastante pertinente, foi um dia dedicado à reflexão sobre o poder da literatura e o instrumento de desenvolvimento e liberdade humana. Hoje saímos daqui mais enriquecidos com muitas coisas para falar.
mas acredito que esse encontro também é um momento de reflexão, de trocas de ideias, e podemos, por exemplo, após o encontro também, onde vamos ter um pequeno lanche e conversarmos com colegas, debater, trocar ideias. Muito obrigado. Amanhã também teremos outros painéis para encerrar. Muito obrigado. Até amanhã.